E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula. Dessa vez será sobre os fenômenos elétricos, conhecendo os fenômenos elétricos, certo? Conteúdo novo, tá ok? Vamos dar início aqui, observando essa imagem, né? Essa imagem aí é um relâmpago, né? Tá na região de Londrina, no Paraná. Durante as tempestades ocorrem três fenômenos de natureza elétrica, né? Que é o raio, o relâmpago e o trovão. A fotografia acima mostra uma cena em que relâmpagos iluminam o céu noturno e, acompanhando esse fenômeno visual, é comum que também ocorram barulhos estrondosos, que são os trovões, né? Mas e os raios? Podemos dizer que raios e relâmpagos são a mesma coisa? E aí a gente vai ver mais na frente estudando. Vamos descobrir se raio e relâmpago é a mesma coisa. Fenômenos elétricos, né? Introdução. Podemos observar fenômenos elétricos, por exemplo, ao passarmos algumas vezes o pente pelos cabelos secos e aproximarmos eles sem tocar de pequenos pedaços de papel. A atração que o pente exerce sobre os pedacinhos de papel após ser atritado no cabelo é um exemplo de interação de natureza elétrica. Tá? Você vai, pega o pente, atrita, passa ele no seu cabelo, pega uns pedacinhos de papel e coloca perto que ele vai ser atraído, tá certo? O pedacinho de papel vai ser atraído pelo pente que foi eletrizado, tá? Com atrito no seu cabelo, ok? Vou ajustando aqui, né, para não ficar na frente. Tá? O ato de aproximar dois materiais atritados gera duas situações diferentes, que uma é a atração, a outra é a repulsão, que é a atração ou a repulsão dos objetos. Essas diferentes respostas dependem dos materiais que vão ser utilizados aí no momento dessa ação, tá? Nessa atividade. O comportamento dos objetos usados nas atividades é entendido atualmente como manifestações de um fenômeno bastante presente na vida moderna, que é nada mais nada menos que a eletricidade. No caso das atividades, dizemos que os corpos manifestaram eletricidade estática, pois estavam eletrizados com cargas em excesso, mas não em movimento. A carga estava em excesso, estava eletrizada, mas não estava em movimento. Então a gente chama de estática, eletrostática, tá? Então a parte da física que estuda a eletricidade estática, que está parada, mas está carregada, é a eletrostática. Quando as cargas em excesso, tá, elas estão em movimento, tá? Temos a eletricidade dinâmica. A área da física que estuda os fenômenos associados à eletricidade dinâmica é a eletrodinâmica. No caso, a eletricidade está em movimento, está dinâmica, né? Está se movimentando. Trataremos inicialmente da eletrostática e depois da eletrodinâmica. Ele já coloca aqui, eletrostática. Reduzir um pouco mais, cadê? O comportamento apresentado por alguns materiais que, ao serem atritados, tá? Às vezes a gente pega um balão, uma bexiga, né? Enche, aí pega um paninho, uma flanela, atrita nela assim e você vai conseguir também atrair os papeizinhos, né? Os pedacinhos de papel, um pedacinho de balão também, ou com os pedacinhos de papel com um balão atritado, você consegue também realizar esse experimento, certo? No caso, o comportamento apresentado por alguns materiais, ao serem atritados em determinadas condições, passavam a sofrer atração ou repulsão, já era observado
desde a antiguidade, né? Esse comportamento aí já era observado desde antigamente pelos filósofos da Grécia Antiga, como Tales de Mileto, né? No século VI a.C., investigaram na natureza efeitos provocados por atrito entre alguns corpos sólidos e secos. Documentos históricos indicam no século VI a.C. Que já era observada a propriedade adquirida pelo ambar de atrair pequenos pedaços de palha, né? Fios de cabelo ou pequeninas penas, após ser friccionado em pele de animal. Esse ambar era friccionado, essa imagem aqui amarelinha que você está vendo, tá? Ele era friccionado na pele do animal e ele ficava eletrizado, né? O ambar ele é uma resina fóssil, tá? Endurecida, produzida por pinheiros que existiram há milhões de anos, né? Essa resina caiu no solo, ficou guardado, ficou como é que eu vou dizer, solidificada, guardada, armazenada no solo, né? E aí o pessoal acharam isso aí e utilizava. Não tinha um uso específico, tá? E aí no caso, é a seiva, né? A seiva do pinheiro, tá certo? O ambar que ficou solidificado por um passar dos anos, certo? O nome dado ao fenômeno observado foi a atração elétrica a partir do fenômeno grego electron, que significa ambar, né? Veio daí o ambar, elétrico, electron, né? Que aí vem elétrico, elétrica, eletricidade, né? No português. Os fenômenos em que materiais sofrem atração ou repulsão após atrito foram definidos como fenômenos elétricos, tá? É a atração elétrica, tá? E tem o fenômeno elétrico. Por algum tempo, cientistas não sabiam definir os motivos pelos quais tais fenômenos ocorriam e, por isso, teorias e modelos foram e continuam sendo construídos com o propósito de tentar explicá-los, né? A ciência ela é contínua, né? Ela está em movimento, ela é dinâmica, tá? Ela não é uma ciência estagnada que já foi descoberto aquilo e naquilo não pode ser descoberto algo novo. Há vários estudos que podem sim ocorrer e sugerir novas sugestões de modo de determinada coisa que está sendo observada, né? Não é bem assim que a gente pensava, é assado, né? A gente descobriu isso. Com as tecnologias avançando, a gente vai conseguindo descobrir muito mais coisas, tá ok? Aí nós temos a representação das cargas elétricas, né? Ao longo do tempo foi introduzida uma convenção de sinais para representar os dois tipos de comportamento elétrico, a atração e a repulsão. Por exemplo, no caso de tubos esfregados com um pedaço de tecido de lã ou seda, percebemos que materiais iguais se repelem. Dois canudos de plástico atritados em um mesmo pedaço de seda tendem a se afastar, assim como dois tubos de vidro sob as mesmas condições. No entanto, o canudo e o tubo de vidro tendem a se atrair pelas regiões onde foram atritados com o tecido. Aquele pedacinho que eu atritei com o tecido, ele vai se atrair, indicando que esses materiais não podem ser classificados como eletricamente iguais, né? Um ficou positivo e o outro ficou negativo, certo? A convenção histórica adotou a seguinte nomenclatura: o vidro adquire uma carga elétrica chamada positiva, simbolizada pelo sinal de positivo, de adição, mais, né, como a gente conhece. O tecido, a lã, seda ou flanela, né, adquire uma carga elétrica negativa, simbolizada pelo sinal negativo, menos, subtração, né? No caso do atrito entre o canudo de plástico e o tecido, temos o canudo de plástico adquire a carga elétrica negativa e o tecido lã, que foi atritado com a lã, a seda ou a flanela, né, agora adquire uma carga elétrica positiva. Dessa maneira fica mais fácil, né, de identificar os efeitos da natureza elétrica, né?
E aí a gente vai ver que eles, desse modo ele se atrai ou se repele, né? Corpos com cargas elétricas iguais sofrem repulsão. Eu atritei aqui e atritei aqui, ele aqui ficou negativo e aqui ficou negativo, eles vão se repelir. Se aqui ficou positivo e aqui ficou positivo, e quando eu for colocar eles juntos, eles vão se repelir também. Tá? Não vão se juntar. Para se juntar, sai aquela velha história, né? Dos opostos se atraem. O positivo com o negativo vai se juntar, certo? É igual a pilha. Quando a gente vai encaixar a pilha, a gente coloca a o positivo, que é aquele biquinho, né, da pilha, no fundinho dela, que é o negativo, né, para poder dar a continuidade da corrente, tá ok? Corpos com cargas elétricas opostas sofrem atração. É o caso do bastão de vidro e do canudo de plástico atritados contra o tecido. Os corpos nessa situação, capazes de atrair ou repelir eletricamente outros corpos, são ditos eletrizados ou eletricamente carregados. Eu falo eletrizados, eu gosto de falar eletrizado, tá? Mas pode ser eletricamente carregado também, às vezes eu falo. Então aqui, ó, o bastão de vidro, tá vendo aqui, ó, essa ponta foi as pontas de baixo aqui, ó, foram feito o atrito com o material e aí eles se repeliram. Um pedaço, uma ponta foi para a direita e a outra ponta foi para a esquerda. É o bastão de vidro. Agora, o bastão de vidro com canudo. Ó. O que aconteceu? Eles se juntaram, tá vendo? Aqui a ponta veio para cá e essa outra ponta veio para cá. Que essas pontas foram atritadas e ocorreu a atração. Fez isso, atraiu a carga elétrica dos dois, fez com que eles se juntassem. Agora dá para ver, né? Aqui, ó, tá repelido, um foi para um lado, outro foi para o outro, e aqui eles se juntaram, sendo atraídos um para o lado do outro, certo? Por conta do material que foi usado e o material que foi usado também para atritar, certo? Depende do material, né, que vai ser atritado com ele também para poder ter esse resultado, certo? Então, se você pegar uma lã, né, atritar lá um tecido, a lã no vidro, ele vai ficar negativo, certo? Se você pegar o canudo e passar a lã também lá no canudo, ele vai ficar positivo, tá? O material é diferente, ocorreu a inversão da carga, né? No vidro ficou negativo e no canudo ficou positivo, certo? E aí ele ocorre aí ele ocorre essa atração que a gente viu aqui, ó, certo? Tá voltando que eu tô clicando, certo, pessoal? Então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, certo? E até a próxima aula. Fiquem com Deus, certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem que é só chamar, ok? Forte abraço para vocês e até mais.